Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, para mais uma live, cá estamos para falar sobre terrorismo nutricional, a minha visão sobre isso, né? Que a gente vem vendo tanta coisa sendo compartilhada, tantas pessoas com tantos medos, tantos receios, tantas dúvidas, né? Então vamos lá falar sobre isso. Que delícia aí quem tá entrando, gratidão pela presença. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? E, bom, vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrando. Oi, Grazi, delícia. Boas-vindas, Flor, Gui, Edi, deixa eu ver quem mais tá aqui. Ai, não tá me deixando ver a lista de pessoas, gente. Deixa eu ver se agora eu consigo. Consegui. Júnior. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, boas-vindas. Lu, Rô. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre justamente esse tema, que é um tema que eu confesso que, assim, eu falo pouco sobre ele, porque eu noto que sempre gera algum nível de desconforto para quem ouve. Sempre vai ter alguém que discorda da gente. E tá tudo bem, cada um tem o seu jeito de ver a vida, mas muitas vezes a nossa forma de ver a vida pode ser prejudicial pra gente, né? Então hoje eu tô vindo fazer essa live justamente esperando que talvez ela auxilie alguns de vocês, auxilie algumas pessoas também na forma de ver, de pensar, né? E enfim, vamos dar uns minutinhos, deixa eu dar as boas-vindas aqui pra quem tá por aqui. Olha, o Júlia falando que sempre vejo no YouTube, consegui ao vivo. Ai, que delícia! Boas-vindas, muito bom. Fica à vontade, inclusive você, todo mundo que tá aqui, gente, para mandar perguntas, comentários. Inclusive aqui no Instagram tem esse balãozinho com interrogação, né? E que aí, qualquer momento que vocês quiserem mandar por ali, depois eu consigo pegar pra ver no final, tá? Porque às vezes quando os comentários sobem aqui, ó, pelo isso que todo mundo tá vendo, às vezes no final eu não consigo voltar pra ver. Então fica aí já esse pedido, quem quiser, né, mandar qualquer comentário ou pergunta, pra mandar pelo balãozinho. Oi, Rê, boas-vindas também. Bom, então vamos lá, né? Eu vou tentar fazer uma live sucinta, tá? Minha intenção é sempre tentar fazer uma live abaixo de 1 hora. Às vezes existem ou aparecem um monte de perguntas e eu não consigo fazer com menos tempo. Mas hoje a intenção é fazer assim, tá? Eu vou buscar falar um tempo e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês, comentários de vocês, o que vocês quiserem trazer, tá? Então, esse tema, gente, vou explicar o porquê que esse tema me veio. Uma das pessoas que me segue, somos amigos, né, o Ju, ele me mandou alguns links, na verdade até artigos, né, na internet, mostrando algumas últimas pesquisas aí que foram feitas, demonstrando o quanto, não me lembro se 10 bananas seria o equivalente a uma cerveja em nível de álcool. Né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o nível de terrorismo nutricional e alimentar, e eu vou explicar por que existe diferença entre esses dois, que tem sido feito, né, nos últimos tempos, principalmente com relação a alimentos de verdade, como são as frutas e os vegetais, tá? Então, a gente tem que estar sempre de olho para a gente não cair nessa pegadinha e, aos poucos, começar a criar um certo medo de se alimentar de maneira natural mesmo, que é para o ser humano, e cair nessa de falar, puxa vida, então frutas já não são mais tão boas, ou eu não posso comer tanta banana, e aí o que você vai comer então, né? Então hoje eu vou trazer um pouquinho disso tudo, né, dessas questões. Boa noite, Evelyn, boa noite, Mari, Caio, boa noite, meu amor, o Will entrou aí também, boa noite, Marluce. Bom, gratidão pela presença de vocês. Então vamos lá, né? Gente, quando a gente fala sobre terrorismo nutricional, que é o título da nossa live de hoje, né? Eu gostaria de lembrar que nutrição é diferente de alimentação, tá? No meu ponto de vista, a nutrição ela é muito mais ampla. Muitas coisas nos nutrem. Uma boa conversa nos nutre, ouvir música nos nutre, respirar puro nos nutre, tomar sol nos nutre, né? Ter contato com a natureza nos nutre. Muita coisa nos nutre. A alimentação é um desses pontinhos dentro da nutrição, tá bom?
Então, quando a gente fala de terrorismo nutricional, a primeira coisa que eu gosto de trazer, e meu ponto de vista nisso, é o seguinte. A gente vê muita gente colocando medo, né? Talvez de uma maneira inadvertida. Não é porque a pessoa tá a fim de te colocar medo, tá? Mas muitas pessoas colocam medo na gente no sentido de questionar as nossas escolhas alimentares. E muitas pessoas gostam até de falar, você tem certeza que você vai comer isso tudo de fruta? Isso faz bem? Olha, essa quantidade de fruta vai te dar diabetes. Tô dando um exemplo dentro do meu mundo do crudivorismo e do frugivorismo. E que justamente, né, como até a Evelyn acabou de trazer aqui nos comentários, depois eu leio 100% que você falou, Flor, tá muito do avesso, né? Então a gente vê as pessoas se preocupando e te perguntando se vai comer isso tudo de fruta, mas se você pedir um pacotão de pipoca no cinema, ninguém te questiona. Se você comprar um hambúrguer com batata frita, ninguém te questiona. Se você for uma churrascaria e resolver comer 2 quilos de carne, ninguém questiona. Então tá tudo muito do avesso, tá? Mas isso aí é parte do terrorismo alimentar. Vou voltar porque eu tava falando do terrorismo nutricional, tá bom? E aí depois eu vou tentar, inclusive, ver aqui os comentários de vocês. Eu não consigo acompanhar enquanto eu tô falando, senão eu me perco, tá? Terrorismo nutricional, no meu ponto de vista, a gente vê tantas pessoas falando, não, você tem que comer tantas refeições por dia, você tem que comer tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídios, né, que são as gorduras, você tem que ter uma alimentação XPTO e a quantidade NYZ de vegetais e você não pode consumir mais do que isso desse tipo de fruta e por aí vai. Isso faz parte do terrorismo alimentar, mas também no nutricional, no sentido em que na nossa sociedade, uma pessoa que come pouco, né, é visto como um problema. E a pessoa que come muito, as pessoas ficam, de bico fechado, né? Então, quando a gente fala muito sobre nutricional também, tem a ver com a gente compreender que a nossa nutrição não vem só do alimento. Ela vem de outros meios. Então, em momentos em que a gente está, por exemplo, de jejum, apagou aqui a luz do meu laptop, momentos em que a gente está de jejum, muitas pessoas vão questionar o nosso jejum. Mas se um dia a gente resolve fazer, e que já aconteceu comigo, sei lá, 3, 4, 5, 6 refeições num dia, ninguém questiona. Por que isso? Porque a maior parte das pessoas acredita que a nutrição só vem do alimento. E esquece que se você um dia tá super apaixonado, e vocês já devem ter vivenciado isso, você tem menos fome. Ou se um dia você encontrou com seus amigos que não viam tempão, e vocês estão conversando há horas e você esqueceu da hora do almoço, tá tudo bem, você tá se nutrindo de outra forma. Então eu acho que a gente tem que começar a observar que a nutrição pode vir de vários âmbitos, tá? Esse é o primeiro ponto. Lembrar que terrorismo nutricional tem a ver também com isso. Vão haver dias que você não vai ter vontade de comer e tá tudo bem, tá? Vão haver, às vezes, mais do que um dia, 2 dias, 3 dias. Eu já conheci um amigo, tem um amigo meu que ele falou que uma época ele estava tão empolgado com o projeto que ele estava fazendo, que ele ficou, acho que 5 ou 6 dias sem comer, mas tipo, sem pensar muito também sobre aquilo, tá? Porque estava natural para ele. Ele estava produzindo tanto, escrevendo, anotando, e, enfim, colocando a mão na massa, né? De criar coisas, que ele não sentia fome, nem necessidade de comer, e a energia dele estava lá em cima. Então, o que eu gosto de lembrar aqui, quando a gente fala sobre terrorismo nutricional, nutrição vai vir do sol, nutrição vai vir do contato com a natureza, nutrição vai vir de boas conversas, nutrição vai vir de boa música, nutrição vai vir de você talvez ir assistir uma peça de teatro maravilhosa, nutrição vai vir do contato com os animais, de um bom ar, de estar no verde, nutrição vem também de vários outros meios, até internos. Pessoas que meditam mais sentem menos fome, menos sede e menos sono. E tem menos necessidade de dormir, menos necessidade de comer. Isso já é mostrado pela ciência. Então, primeiro ponto que eu gostaria de trazer é esse, de lembrar que nutrição não é só alimento, tá? Agora, indo para o passo do terrorismo nutricional, né? Vídeo que eu trouxe logo no início explicando o porquê dessa live, né? O que me fez ter vontade de trazer essa live. A gente tem que entender que, assim, a gente vive num meio em que rapidamente a desinformação alastra. E aí as pessoas ficam confusas do que é verdade, do que é mentira. Será que o que essa pessoa está falando é isso mesmo? Será que eu deveria comer, sei lá, né, tipo carne crua? Será que eu deveria estar consumindo, então, ao invés de
de frutas e vegetais, parece que agora a moda da vez é a dieta paleo e tem que ter carne, porque o ser humano desenvolveu o cérebro quando caçava. Vamos lá. Sim, somos uma espécie de escassez. Então, a gente desenvolve mais mentalmente, né? Emocionalmente, fisicamente, em momentos de escassez. Para o nosso corpo, a dieta ideal não é a dieta crudívora frugívora, não é a dieta paleo, não é a vegetariana nem a vegana, é a dieta da escassez. A gente precisa de momentos de ausência de ingestão, tá? Então esse é um grande ponto. É claro que o segundo nível aí seria se a gente está comendo majoritariamente, o que a gente deveria estar ingerindo? Uma alimentação frugívora. O que é isso? Uma alimentação à base de frutas, folhas, sementes, no seu estado in natura, ou seja, crua, seu estado cru, tá? Então esse é o estilo de alimento que condiz com a nossa biologia e nossa fisiologia. Por que a gente fala isso? Muitas pessoas do Frugicrude repetem isso, falam que, né, o frugivorismo é o estilo alimentar do ser humano. Mas ao invés de só repetir, eu quero mostrar para vocês o porquê um pouco, tá? Não vou falar de todos os pontos, porque também não quero tornar essa live muito entediante ou muito longa. Quem tiver interesse de ouvir, eu já dei uma aulinha sobre isso que está gravada no meu Drive, no Google Drive, e eu posso passar para quem quiser ver um pouco de uma aulinha que eu dei sobre biologia e fisiologia comparativa. Mas lembrando, dentição. Nossa dentição não é igual à dentição de um carnívoro, como um gato. Vejam as diferenças. Também não é igual à dentição de um cavalo, um equino, né? Que é herbívoro. Nossa dentição é muito similar à dos frugívoros, como os bonobos e alguns outros macacos, né? Que é uma dentição que a gente até tem, né? Até algumas pessoas talvez tenham uma pontinhazinha de um canino maiorzinho, mas a gente tá longe de ser canino preparado para rasgar carne, pele, pelo. A gente não nasceu para isso, tá? Além disso, as enzimas que produzimos, que secretamos no nosso organismo, o fato da nossa saliva ser alcalina, tá? De nossa urina ser alcalina, ou deveria ser, porque pessoas muito acidificadas vão ter urina ácida, tá? Ou o fato de que o nosso trato gastrointestinal é super longo, nossos intestinos são super longos, parecidos com, não tão longos quanto de um herbívoro, mas também não tão curtos quanto de um carnívoro. Inclusive, os nossos intestinos não são como os dos carnívoros, que é liso, como se fosse um cano mesmo, né? O nosso é saculado, ou seja, ele é meio parecendo... Sabe aquela molinha quando a gente era criança, que a gente brincava de uma molinha assim? É mais ou menos assim, e tem muitas vilosidades e entradinhas. O nosso intestino, ele é muito parecido com o dos frugívoros. Todo o nosso aparelho físico é similar ao dos frugívoros. Inclusive, a gente enxerga cores. Carnívoros não enxergam cores, tá? Claro, às vezes tonalidades, mas mais pro cinza do que colorido, que nem a gente. A gente consegue enxergar tonalidades de vermelho e de amarelo, para entender se as frutas estão maduras ou não, para inclusive chamar a atenção do que pode ser venenoso, do que não pode, né? Enfim, para não me alongar muito mais, quem tiver interesse de ouvir essa aulinha, né? Na verdade não é uma aulinha, mas fez parte de um encontro aí que eu fiz uma época, já faz mais de ano, de biologia e fisiologia comparativa. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala e quando a gente vê muitas pessoas falando, você está fazendo terrorismo alimentar. Terrorismo alimentar é quando falam pra gente que a gente precisa comer ovo, que a gente precisa comer carne, que senão a gente vai ficar fraco, que senão a gente não vai ganhar músculo. Terrorismo alimentar é quando falam pra gente que se a gente comer só fruta, vegetal e sementes, a gente vai ficar desnutrido, que a gente não vai conseguir ganhar massa, que a gente não vai conseguir sobreviver, que a gente vai cair duro na esquina. Isso é terrorismo alimentar. Muitas pessoas hoje em dia não consomem a dieta ideal, não porque não tiveram acesso à informação, mas porque foram confundidos por desinformação. Então talvez vocês conheçam muitas pessoas que deixaram de fazer uma alimentação crude, ou até que nunca tentaram porque acham que é maluquice. Não existe maluquice, gente, nesse sentido. É
É ciência pura. O único ser que anda, tem pernas, está nesse planeta, que cozinha e desnatura seu alimento é o ser humano. Você não vê um cavalo indo lá levar o capim ao fogo para esquentar porque ele não gosta da temperatura do capim que está no pasto. Você também não vê, por exemplo, não sei, uma chita no meio do deserto lá na África. Deserto não, gente, acho que a chita não fica no deserto. Mas no meio da África, onde ela estiver, que agora eu já não lembro mais onde a chita fica. Quem entender mais geografia, gente, me fala onde que as chitas ficam no meio da África lá. Na savana africana, que agora eu já não lembro mais em qual país que vai estar. Você não vai ver uma chita lá matando uma gazela e procurando numa vila próxima uma fogueira para poder esquentar a carne da gazela, porque ela acha que vai ficar mais gostosa e etc, né? Então, brincadeiras à parte, minha área não é geografia, apesar de eu entender alguma coisa, eu gostaria de justamente mostrar a vocês que os únicos seres vivos nesse planeta que alteram o seu alimento são os seres humanos. E eu gosto de ir além. Vou trazer aqui uma coisinha para deixar muitos de vocês encucados e talvez, inclusive, se questionando. O nosso alimento original não é a fruta nem é o vegetal. O nosso alimento original é o prana. A única coisa que não pode faltar pra gente é o prana. E o prana vem da luz do sol, o prana tá no ar, o prana tá em tudo. Nas boas conversas, na boa música, na meditação, a gente consegue cultivar melhor o nosso prana. E o prana tá no alimento, é claro. Mas o quanto mais a gente desnatura aquele alimento, menos prana vai existir ali. Tá? Então, sem querer me alongar muito mais, eu já vou abrir já para as perguntas, porque a minha intenção é fazer uma live, super concisa e só para colocar a pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Eu quero trazer, eu tô aqui com o meu laptop aberto, eu quero trazer para vocês, e alguns de vocês já devem me acompanhar há um tempo, para se lembrar que eu fiz uma postagem sobre isso, talvez ano passado, não me lembro mais, o ano retrasado, sobre angstroms, energia, tá? Existe um cara chamado Christopher Bird, tá? Que ele escreveu um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. E ele fala que em aproximadamente, energeticamente, o que se emite de energia, que é medido em angstroms, tá? É uma medida de energia. Uma pessoa que está entre 4.500 e 5.200 angstroms de emissão de energia está mais suscetível ao câncer ou a problemas degenerativos. Uma pessoa saudável, mas assim, saudável no sentido de não tá num câncer nem nada disso, mas também não tá super, hiper saudável, 6.500 seria essa emissão em angstroms, tá? Ou angstroms, como cada um quiser chamar. E aí, vamos lá. Levando em consideração, né, tenho aqui algumas anotações que eu vou ler para vocês, levando em consideração que uma pessoa entre 4.500 e 5.200 angstroms ou angstroms é uma pessoa que está com alguma questão degenerativa, vou ler para vocês quais são as emissões frequenciais, tá? Leite pasteurizado, 2.000 angstroms. Abaixo até do que é o que uma pessoa com câncer emite, tá? Queijo, 1.800. Farinha branca, né? Farinha de trigo refinada, 1.500. Carnes cozidas ou assadas, 0. Emissão 0. Tudo que tá abaixo, gente, de 6.500, que é a média de emissão de energia de angstroms para uma pessoa saudável, não deveria fazer parte do nosso rol, do nosso menu alimentar. Vegetais cozidos emitem algo entre 4.000 e 6.500. Então, para quem fala, não, eu não consigo ficar 100% no crude, eu preciso consumir alguns vegetais cozidos, um brócolis, uma abóbora. Se você é uma pessoa que está hiper saudável, talvez isso não vai te fazer muito mal. Mas o alimento cozido, por mais singelo e simples que ele seja, se é para uma pessoa que está com uma emissão frequencial, uma emissão energética baixa, não vai ser legal. E agora vamos lá, para vocês ficarem felizes. Emissão de frutas no seu estado in natura vai de 8.000 a 10.000 angstroms, tá? Legal, né? Vegetais vai de 8 a 9.000. Ou seja, as frutas emitem mais, tem mais energia, né?
do que justamente os vegetais na maior parte. Óbvio que a gente tem que levar em consideração, gente, que muitas vezes as pessoas falam, mas qualquer fruta. Não, é óbvio que se for uma fruta que tá cheia de pesticida, né? Enfim, ela infelizmente é uma fruta que não vai ter a mesma vibração de uma fruta orgânica, colhida do pé e por aí vai, tá? E lembrando, inclusive, que vegetais orgânicos, se você colhe ele, consome ele no dia, ele tem uma vibração. Se você colhe ele, você consome dali 2, 3 dias, já tem outra vibração. Então, quanto mais fresco para os vegetais, melhor. E quanto mais madura para as frutas, melhor, tá? Ó, outro ponto aqui que é legal. Leite fresco, não pasteurizado, cru, da sua própria mamãe, não é leite da vaquinha, tem em torno de 8.500 angstroms, tá? Então, aí são só algumas informações, pra gente não ficar também muito no campo de falar demais sobre isso e me estender muito. Mas, ó, legal aqui, o Will até comentou, alimentos abaixo de 3.500 promovem câncer, né? E lembrando que eu mencionei ali, ó, leite, queijo, farinha refinada, carnes cozidas, todos abaixo de 3.500, né? Vegetais cozidos estão em torno de 4.000 a 6.500, né? Mas lembrando que quanto mais a gente quer manter a nossa vibração mais alta possível, levando em consideração que todos vivemos atualmente num estilo de vida que já vai puxar a gente para uma vibração um pouco mais para baixo em geral, se a gente vive em cidade, se a gente está sempre com acesso, ó, celular 3G, 4G, 5G, 7G, que existe hoje em dia, Wi-Fi, luz elétrica, isso tudo emite frequências que dão uma baixada na nossa própria frequência em alguns momentos. Então é super importante a gente se afastar, se retirar em vários momentos da nossa vida. Que nem eu falei da abstenção, animais de escassez que somos. Quando a gente se abstém até de tudo, a gente consegue se retirar por um período, né? E aí sugiro para todo mundo, todo ano, se puder, né, se afastar, tomar um tempo para si, é importante. E um tempo para si, gente, é tentar se desconectar, tá? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou. Repete, por favor, leite da mãe. O leite da mãe fica em 8.500, se cru, não pasteurizado, né? Porque muitas vezes tem mamães que tiram seu próprio leite e fervem, que não deveriam fazer isso, né? Então, o leite da mãe, cru, não é leite da vaca, 8.500, tá? Pois é, o Will falou ali o que eu penso bastante nisso também. 6.500 ou mais para um ser humano saudável. Se chegar a 9.000, tá virando anjo. É isso mesmo. É a intenção, né? Todos somos anjos aqui na Terra. Bom, e aí justamente quanto mais a gente consome alimentos que têm essa vibração mais alta, mais a gente consegue se manter em vibração mais alta. Saúde é medida por vibração. Quando não existe mais vibração, já tá morto, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. E quanto mais a gente consome alimentos vibrantes, mais saudáveis e vibrantes nós somos e ficamos, né? Tem uma frase aqui, ó. Que eu tava tentando achar a frase que eu tinha deixado separada para ler para vocês. Bom, eventualmente eu vou achar. Mas que foi uma coisa que eu também trouxe hoje na vivência. A gente teve o último dia da vivência Inspirare hoje, desse mês de julho. O Will, inclusive, que está aqui na live, tá como colaborador da vivência, como Nutri da vivência. Temos mais outros vários colaboradores incríveis, né? A vivência de outubro já está chegando, quem quiser corre para se inscrever. Eu trouxe um pouco dessa fala, para a gente lembrar que as frutas, né, em geral, especialmente as frutas adstringentes, mas, né, as frutas em geral, são alimentos que auxiliam a regenerar nosso tecido nervoso, nosso cérebro, tá? E são também alimentos que auxiliam na eliminação de toxinas, tá bom? São justamente alimentos limpantes. Já os vegetais, crus, claro, né? São os construtores de corpo. Eles auxiliam a construir corpo. Auxiliam a construir também tecido esquelético, músculo, tá? Os vegetais estão aí para isso. Vide para quem fala, de onde vem a sua proteína? Que eu brinquei e coloquei nos stories hoje, né? Que é um dos maiores mitos
que existe hoje em dia essa questão da proteína, né, de precisar consumir muita proteína. Gente, os vegetais são a melhor fonte de aminoácidos que existe. Vide animais super fortes, como cavalo, girafa, tá? Rinoceronte, enfim, não consigo pensar em mais nenhum agora, bisão. São super fortes e consomem o quê? Gramíneas, mato, tá? Então, os vegetais estão aí para serem construtores de tecido esquelético, muscular. E já as nozes, em geral, né, as oleaginosas e as sementes, são alimentos para construção estrutural. Pessoas que, por exemplo, estão muito abaixo do peso, fazem primeiro um processo de limpeza intestinal para ter certeza de que estão abaixo do peso, não só por estarem com talvez o intestino meio bloqueado, mas fazem um processo de limpeza intestinal. Quem quiser, né, já sabe aí como é a questão, pode ver o resto do material aqui na página para entender mais sobre isso. Eventualmente, algumas sementes, algumas oleaginosas podem auxiliar nesse processo de estruturar o corpo, só que nunca em excesso, gente. Nada, nunca em excesso, tá? Bom, então, tentando resumir aqui, para já passar para vocês, eu tô vendo que um monte de gente... Eita, o que eu fiz aqui? Eu cliquei, apareceu um treco aqui na tela. Então, tentando resumir um pouquinho aqui o que eu falei, a diferença entre terrorismo nutricional e terrorismo alimentar, né? Eu espero que tenha ficado claro. Então, terrorismo nutricional é isso que acontece hoje em dia, das pessoas falarem, não dá pra ficar sem comer, tem que comer de tantas e tantas horas, porque a nossa nutrição só vem do alimento. E não vem só do alimento, né? E já o terrorismo alimentar é o terrorismo no sentido de que você não pode ficar sem comer o ovo, ou a carne, ou sei lá o que, ou esse superfood, que senão você vai cair duro, você vai, sei lá, ficar desnutrido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí. Vira e mexe, vira hit nos Reels ou no TikTok, esses vídeos absurdos de pessoas falando que tem que comer só carne crua, ou que não pode comer fruta, ou que, enfim, né, que a fruta hoje em dia é toda feita de borracha, ou que tá cheio de treco nas frutas. Gente, ainda, apesar de todas as possíveis toxicidades de pesticidas e por aí vai, frutas e vegetais ainda são a melhor aposta, além do jejum, tá? Então, o equilíbrio entre a abstenção e a ingestão, então o equilíbrio entre você deixar de comer e você comer, é onde a gente encontra a saúde. Deixa eu ver aqui se subiram alguns comentários. Fiquem à vontade, tá? Para mandarem seus comentários, suas perguntas. Já vamos entrando agora nas perguntas. O Will falou aqui, existem locais que emitem vibrações altíssimas. Ele mediu uma pedra em Floripa que emitia 11.000. Muito legal. Camila, Marta, boa noite, mulherada. Deixa eu ver, Atma. Oi, Flor, quanto tempo, que delícia você aqui. Gratidão. Muito tempo que a gente não se fala. Geoneide. Quanto menos eu como, com a mente mais clara, aberta e inspirada eu fico, e com mais energia, inclusive. É isso. Hoje em dia, pra mim, no meu ponto de vista, Elisa, né, que gosto muito dessa exploração com o que é consciência prânica, eu acredito muito que energia, ela vem de várias fontes. E quando a gente come muito, e eu às vezes passo por processos assim, até por questões emocionais, né, de ficar muito desarvorada, de querer comer demais, tapando algum buraco que eu tenho que muitas vezes dar uma pausa para entender. Quando a gente fica querendo comer muito, a gente se anestesia e a gente não consegue, talvez, ter tanta clareza na vida, né? E essa coisa de ter mais energia sem comer, de acordo com os pranívoros, de acordo com os pesquisadores que vivem esse estilo de vida mais focado numa alimentação mais sutil, no cultivo da energia prânica, se diz que se a gente não consegue fazer 3 dias de jejum, e até acho que a Rê tá por aqui, a gente conversou sobre isso hoje, né, Rê? Se a gente não consegue fazer 3 dias de jejum se sentindo normal, energia, tudo certo, etc., a gente tá doente. Então, o que se diz nesse meio é que se a gente não consegue ficar esse tempo sem ingesta de alimento porque a gente tem estoque para isso, então a gente está doente. Se a gente se sente fraco, enjoado, indisposto, isso é um sinal do corpo de que está desintoxicando nesse período. E essa desintoxicação é um sinal de quê? O que infelizmente a gente chama de doença, né?
Mas é um desequilíbrio interno. Se alguém não consegue ficar 1, 2, 3 dias em jejum, é porque ainda não está no nível de depuração física suficiente para estar no que é chamado do o estágio natural. Porque antigamente, e aí eu volto lá com aquela fala que eu trouxe no início, o cérebro do ser humano cresceu tanto e desenvolveu tanto por conta da escassez, não foi por conta de caçar. Caçar era simplesmente mais uma coisa que a gente fazia para sobreviver. Mas como a gente estava na escassez, a gente caçava. A escassez que faz a gente querer buscar saídas para a sobrevivência. E foi assim que nosso cérebro se desenvolveu. Se não existe mais escassez, hoje em dia, inclusive, a maior parte das doenças, né, crônicas são chamadas de doenças da abundância, doenças da afluência. Se a gente está vivendo um quadro generalizado, quase, de doenças de afluência, o que isso diz sobre nosso desenvolvimento cerebral? Não sei se vocês sabem, mas o último teste aí, nem é teste, como é que eles chamam? Índice? Não sei dizer, né? Mas que foi feito globalmente, demonstrou que nesse último teste, primeira vez na história dos testes de QI globais, é a primeira vez que o QI da geração que foi feito o teste é mais baixo do que a geração dos pais. E antes o QI estava só subindo. O que isso diz sobre o nosso desenvolvimento? A abundância nutricional, nutricional não. Abundância alimentar, abundância de alimento. A gente está sempre comendo muito, independentemente do que a gente está falando, se é muita fruta, muito vegetal. É aí que está a resposta para as nossas questões. Claro que uma alimentação à base de frutas e vegetais é a ideal, mas se ela também é excessiva, se a gente não está precisando dela, é aí que vão vir os problemas, né? E aí que nem o comentário aqui da Vanessa, ó, de quanto menos eu como com a mente mais clara, aberta e inspirada eu fico. Quando a gente se permite, a gente começa a se limpar e depurar em nível físico, de fisiológico mesmo, em nível emocional e mental, pra gente conseguir ficar mais tempo sem consumir, e a gente se sente bem assim, esse é o caminhar ideal. Mas é claro que, gente, só um parênteses enorme aqui também, não dá pra alguém que nunca fez nada de depuração, nunca se desintoxicou, come de tudo, querer do nada começar a jejuar, que possivelmente vai se sentir mal, vai até se traumatizar, porque, tipo, não vai estar preparado para a sensação do corpo. Então, passo a passo, depurando a alimentação e por aí vai. O Will falou, é dito que não se pode viver 3 dias sem água. Eu fui até o 4º dia e eu já fiz 12 dias sem água. Mas obviamente tem muitas pessoas que já fizeram muito mais. Tem um cara, um russo, que é o que é sabido, né? Que com certeza existem pessoas que ficam mais tempo ainda. Tem um russo que ele faz todo ano 50 e poucos dias a seco, sem beber água, sem encostar em água, sem nem tomar banho, né? Então, infelizmente a gente acaba sendo muito limitado pelas nossas crenças, tá? E outra coisa também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o terrorismo nutricional e alimentar, ele vem de crenças. E quando a gente acaba recebendo as crenças dos outros e se limita com essas crenças, a gente deixa de perder a possibilidade de estar vivenciando o que é ser ilimitado também, né? Somos seres ilimitados, ou deveríamos ser. Existe alguma maneira individual de medir as vibrações? Foi uma pergunta aqui do Flávio. Eu já esqueci o nome do aparelhinho, talvez até o Will saiba, e ele já deve ter respondido aí que eu ainda não li tudo. Tem um aparelho específico que afere, né, que mede essas vibrações. TH Zeta Oliveira falou aqui, ó. Eu estou comendo muito e mal, o corpo todo inflamado. É aos poucos, meu bem. Vai observando o que você pode ajustar, tá? Vai diminuindo a ingesta de coisas que inflamam, no caso, e aumenta a ingestão de frutas, porque a gente tem que ir aos poucos, tá? Não dá pra gente querer, por exemplo, sair de uma alimentação, que nem eu falei, de tudo, pra querer jejuar. Então, primeiro começa a se utilizar. Ó, aqui o Iota falou, Flávio, respondendo a pergunta do Flávio, né? Que o Flávio perguntou se existe alguma maneira de medir essas vibrações. O Will respondeu que pode fazer o uso do pêndulo da radiestesia e que é também como se fosse uma antena, perdão.
Deixa eu ver aqui mais. Renan entrou. Pois é, assim, existem várias formas de medir. É porque tem alguns aparelhinhos que são utilizados para medir, né, essa energia eletromagnética dos alimentos, mas que são mais caros. Mas o pêndulo é uma, ou até aquele dual rod, né, também é uma. Para quem não sabe, o dual rod, o meu não tá aqui, tá lá na outra parte da casa. É como se fossem dois negocinhos que você segura, assim, em geral é de madeirinha, e um trequinho de ferro que se estica até a frente. E que você pode ir, né, você usa mais ou menos colado no corpo, e você pode fazer essa medição, né, esse aferir, meio bastante intuitivo também, de como você tá. Normalmente o que se diz é que quando abre, você não tá saudável, e quando fecha, você tá saudável. Mas eu imagino que isso cada um vai ter que dar uma conferida, fazer algumas perguntas para entender como que o seu dual rod tá funcionando, até porque muitos de vocês já devem saber, né? A gente está passando por um período de inversão dos polos. Então, tem muitos pêndulos que estão funcionando no sentido contrário agora do que funcionavam antes, por exemplo. Então, isso também é válido para o dual rod, vale testar aí, cada um fazer os seus testes. Bom, vamos passar para as perguntas. Subiu uma pergunta aqui do Gui, ó, e quem mais quiser, gente, manda as perguntas aqui no balãozinho de interrogação, tá? Pergunta do Gui. Você poderia falar sobre a ingestão de glúten e cereais no geral? Bom, a ingestão de cereais, ela não é específica para nossa espécie, digamos assim. Não faz parte da nossa dieta a ingestão de cereais. Cereais são mais para justamente pássaros, tá bom? Então, se a gente quer ingerir algum cereal, para a gente minimizar um pouco os antinutrientes desses cereais, independentemente de ser uma aveia ou de ser um arroz, para minimizar os antinutrientes, existem duas possibilidades. Uma delas é germinar, tá? A segunda delas seria justamente a gente cozinhar. Só que ao cozinhar, a gente pode até minimizar alguns antinutrientes, mas a gente cria certas reações químicas que vão ser contraproducentes para o nosso organismo. E no caso do glúten, ele é hiperinflamatório. Já existem muitas pesquisas aí elencando e linkando o glúten a questões tireoidianas, a problemas até com a própria diabetes, a inflamação generalizada, a inflamação intestinal. Então, assim, sem querer me adentrar muito, porque né, eu sei que faz parte um pouco do tema, mas ao mesmo tempo é um pedaço pequeno aí da live em geral. Glúten não deveria fazer parte da alimentação de ninguém. Muitas pessoas falam, mas eu não sou celíaco. Não importa. Ainda mais o glúten de hoje em dia, tão alterado, né? Não deveria fazer parte. Até o Will, que tá aqui, né, meu parceiro, gosta de lembrar e me corrigir se eu tô errada, tá, Will? Que se você consome um pedacinho de pão hoje, a tendência é o seu organismo, né, o seu sistema imune ficar respondendo por meses a fio. Acho que até 6 meses, se eu não me engano. Respondendo e acionado, do tipo, buscando atacar, né, o que tá ali atacando a ele. Então, isso vale para tudo, tá? Que contenha glúten, no caso. E os cereais não fazem parte, né, do nosso rol de alimentação ideal, tá? Nós não temos as enzimas ideais. A gente nem tem... Porque, por exemplo, vou pegar os pássaros em geral, né? Tem papo. Eles deixam aquele cereal ali no papo, ali ele germina, e a partir do momento que germina, eles ingerem. Então, a gente não tem no nosso aparelho digestivo, nosso aparato, corpo físico, algo que nos prepare para ingerir esses cereais. E aí, o que muitas pessoas, até da alimentação viva, sugerem, que é a germinação, né? Germinar pode ser interessante num sentido, mas ao mesmo tempo depende da forma como você está ingerindo o germinado. Se é só quando sai o narizinho você vai lá e faz uso, isso vale inclusive também para as leguminosas, como lentilhas, né, o grão de bico, etc. Se você ingere só quando sai o narizinho, ainda existem muitos antinutrientes ali. O ideal para a gente é consumir o broto, ou seja, nós não viemos para consumir o cereal, a gente veio para consumir o verde, tá? O Edu falou, germinar lentilhas, feijões não seria adequado? Depende do feijão, muitos feijões germinados são tóxicos, alguns feijões como o moyashi ou azul, que são legais germinados,
mas tem que tomar muito cuidado também com o processo da germinação, porque pode acabar cultivando ali também muitos fungos e etc. Então, no final das contas, eu acho que a ingesta de leguminosas é mais deletéria do que auxilia nosso organismo, tá? Claro que se é uma coisa vez ou outra, a gente germina legal, a gente compra que seja de fonte orgânica, né? Não é nada que já foi sprayzado, né? Com glifosato, nem nada disso, nenhum dissecante da vida. Aí a gente vai ter talvez um germinado de melhor qualidade. Mas se não for broto, não é específico para o nosso organismo, tá? O Will falou aqui, ó, 6 meses severamente, mais 6 para cessar a resposta imune. Então, basicamente 1 ano, né? Para cessar a resposta imune do glúten. Legal. Edu, então quanto mais tempo de germinação, melhor? Tem que ser o broto. Você não quer consumir o feijão, você quer consumir a plantinha. Mas não de qualquer feijão, né? Lembrando que só tem 2 feijões que são bons pra gente germinados, que é o azul e o moyage. A lentilha, no caso, você não quer consumir a lentilha, você quer consumir o broto inteiro dela. Já vai sumir a lentilha e só fica lá as folhinhas. Aí sim, pra gente é legal, tá? Vamos lá pra... Última pergunta, tá, gente? Levando em consideração que eu queria fazer uma live de até no máximo 1 hora, a gente tá bem. Estamos em 40 minutos. Pergunta da Pri. O que eu acho de jejum intermitente feito seco? Ele é bom para você se preparar mentalmente para jejum a seco mais longo. Mas em termos de resultado, toda hora eu faço isso, eu clico na tela e aparece esse treco aí no meio. Mas enfim, voltei. Vamos lá, resumindo, tá? O jejum intermitente a seco, ele é bom pra gente trabalhar a mente, para se acostumar com o fato de sentir um pouco de sede no jejum a seco. Pra gente se trabalhar para conseguir alcançar, entre aspas, voos mais longos no jejum a seco. Mas em termos de resultado no corpo, o jejum intermitente a seco não tem muita diferença do jejum intermitente com água, tá? O jejum a seco com melhores resultados vai ser um jejum a partir de pelo menos 36 horas, tá bom? E aí também o Sergei Filonov, que é um médico, né, que fala muito sobre o jejum a seco, ele diz que ele considera não muito efetivo um jejum a seco de menos de 3 dias, tá? E que inclusive tem também na literatura do jejum, a consideração de que a gente só entra em jejum a partir do momento em que a gente queima nosso estoque de glicogênio e começa a entrar em cetose. Então, isso para algumas pessoas pode significar 3 a 4 dias, até entrar em cetose. E aí, quando entra em cetose, é quando começa a, entre aspas, valer mais esse jejum em termos de desintoxicação, né, de regeneração, de aumento também da nossa produção de GH, né, do hormônio do crescimento e por aí vai. É engraçado, né, quando a live tá chegando ao fim, que as perguntas vão surgindo. Ó, a pergunta da Vanessa aqui, ó. Quais os benefícios do jejum a seco? Em comparação com o jejum de água, o jejum a seco, ele é mais potente, no sentido em que a gente não depende tanto do nosso sistema urinário para a eliminação de toxinas. A gente acaba permitindo ao nosso corpo eliminar essas toxinas internamente, como se fosse uma combustão interna. Então, ao invés da gente depender do nosso sistema linfático, depender do nosso sistema urinário para a eliminação dessas toxinas, a gente permite que cada celulinha tome a sua responsabilidade de eliminar as suas próprias toxinas. Isso é legal, né? De certa forma, é como se fosse o macrocosmos no microcosmos e a gente dá independência para cada célula do corpo de fazer o trabalho dela. Então, o jejum a seco é um pouco diferente do de água nesse sentido, mas ele não é indicado para pessoas que nunca fizeram um processo de depuração prévio, não é indicado para pessoas que não têm uma experiência mais longa com jejum de água, não é indicado para pessoas que estejam consumindo muitos alimentos cozidos e processados, tá? É necessário a gente conseguir se hidratar bem antes de fazer um processo de jejum a seco, né? Ah, oi, Well! Olha que delícia! Como é que você tá, coach? Gente, pra quem não sabe, o El foi quem me treinou na época da Skyrunning, né, da corrida de montanha, na época que eu corri, né, representei o Brasil lá fora. Legal que você tá aqui, gratidão, meu bem. Ingrid, Mércia, nossa, quanta gente entrou nesse final, Blade, Edu, Suzete, Thiago. Bom,
eu acho que é isso, né, gente? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas a intenção da live era essa, a gente falar um pouquinho sobre essa questão do terrorismo nutricional que tá rolando, né, nos dias de hoje, com relação às frutas, com relação aos vegetais. E aí, cada vez mais as pessoas se questionando se estão consumindo frutas, se está sendo bom para elas. Gente, entre comer arroz, feijão, carne, ou uma alimentação vegana cozida, e comer frutas e vegetais, saibam que a melhor opção sempre vai ser frutas e vegetais, tá? Independentemente da pessoa. E a gente vê que tem muitas pessoas que têm a tendência a falar, mas não é para todo mundo, cada pessoa é um universo. Isso vai até um certo ponto. Em termos fisiológicos e biológicos, somos uma máquina muito similar. A gente tem mais similaridades do que diferenças, tá? Então, talvez emocionalmente a alimentação crua não seja para todo mundo, porque talvez algumas pessoas ainda não estão preparadas, até quem sabe em nível social, para uma transição. Mas em nível fisiológico e biológico, a alimentação crua é a ideal para o ser humano, tá? E alimentação crua, não só crua no sentido de germinados, etc. Especificamente a frugívora. Os germinados, eles podem entrar aí de vez em quando, né, de uma maneira esporádica. Eu não indico que sejam usados diariamente, mas são bem interessantes, né, de uma maneira esporádica. Preferência que pode entrar todos os dias é broto, mas germinado é mais esporádico, tá? Então, brotos, vegetais, frutas, algumas sementes sem exageros, oleaginosas sem exageros. Na verdade, tudo sem exagero, mas o ideal é isso. E aí, quando a gente começa a ver lá fora esse terrorismo de tipo, não pode comer fruta, não pode tomar suco, porque suco dá cirrose hepática, ou suco de laranja, não sei o que você vai ter diabetes porque você tá tomando um copo de suco de laranja. O suco de laranja, pasmem isso, nossa, me deixa revoltada quando eu vejo isso. Um copo de suco de laranja é a mesma coisa que você tomar um refrigerante ou um Gatorade. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, usemos um pouquinho do nosso Simancol que todos temos. Só que eu entendo que muitas vezes a gente se questiona porque a gente começa a ver pessoas que têm diploma de médico, diploma disso e daquilo, doutorado em sei lá o quê, e começa a falar e a gente duvida da gente. E a gente fica, uai, mas... Então, se essa pessoa sabe mais do que eu. E não é bem por aí, então. Respiremos, demos um passo atrás e compreendamos que frugivorismo é a nossa denominação alimentar. Somos voros, né? Que esse sufixo finalzinho significa de onde é a fonte de energia desse ser, né? Então, herbívoro, voro, né? Vem de capim, ervas em geral, né? Frugívoro vem majoritariamente de frutas e vegetais e sementes, tá? Então, assim somos nós. E sem noia, simbora. É claro que uma alimentação cruda e orgânica é muito melhor do que uma alimentação não orgânica, mas ao mesmo tempo uma alimentação não orgânica frugal é melhor do que uma alimentação tudívora orgânica, muitas vezes. A não ser se a pessoa come muito pouquinho, tá bom? Se a pessoa come pouquinho de tudo, muito pouquinho, pode ser que uma pessoa que come muito pouquinho de maneira orgânica, né, de alimentos que são 100% orgânicos, vai ser mais saudável do que uma pessoa frugal que só come coisa com pesticida. Mas aí por quê? Porque ela tá indo lá para aquela coisa que a gente trouxe, da escassez. Existe até um livro muito legal, eu me empolguei agora nesse final, né? Falei que ia encerrar, não encerrei ainda. Existe um livro muito legal chamado The Phoenix Protocol, que é o protocolo de Fênix. Que esse cara fala que, assim, se todo mundo, todo ano, fizer um jejum de 7 a 10 dias, a gente consegue fazer manutenção da saúde quase que independentemente do que a gente está comendo em geral, desde que seja com bastante parcimônia, sem comer excessos, tá? É o que esse cara diz, né? Eu não gostaria de testar para ter certeza, não. Mas o que ele diz é isso, que se a gente sempre tem um momento do ano em que a gente entra no nosso período de escassez alimentar, para de comer, e entra no processo de jejum a seco, porque o protocolo de Phoenix é jejum a seco de 7 a 10 dias, a gente consegue fazer uma manutenção da saúde dessa forma. Mas eu não gostaria de testar. Eu não gostaria de comer de tudo, por exemplo, e testar para ver se eu faço um jejum de 7 a 10 dias por ano, se me mantém saudável. Eu acredito que, sim, o jejum de 7 a 10 dias por ano é imprescindível para todo mundo, mas eu também acredito que uma alimentação o mais próxima do frugivorismo quanto for possível é o ideal, tá? O Caio falando que antigamente se ensinava no ensino fundamental, na disciplina de ciências, que somos frugívoros. Sério, que incrível, Caio, eu não sabia disso.
Muito legal. Muito legal. Bom, é isso, meus amados. Eu sei que eu dei tomei uma vertente aí nesse finalzinho, né? Me empolguei. Espero que vocês tenham curtido. Foi uma live meio relâmpago, eu não tinha muito planejado, mas ontem eu pensei, preciso falar sobre isso porque tá aqui preso e eu preciso falar. Então, essa foi a intenção. Nessa próxima semana a gente vai ter mais lives, eu vou retomar as lives, né, que a gente tava num ritmo muito forte aí com a Inspirar e com a Vivência, então eu tinha dado uma pausa nas lives e na produção de posts, etc. Então a gente vai dar uma retomada e as lives vão dar sequência, inclusive se alguém de vocês que tá aqui tem algum tema que adoraria ouvir, né, e trazer e conversar sobre, e sugerir que seja feita uma live sobre... muitas vezes são temas que eu não conheço tanto, mas eu procuro estudar para trazer e quem sabe às vezes convido pessoas que entendam mais do que eu e a gente traz as lives com os temas que vocês têm interesse. Então, quem quiser ouvir sobre alguma coisa específica, mande suas sugestões, tá bom? Agradeço demais. Gratidão, Pri, gratidão, Nair, né, que estão mandando aqui mensagem. Gratidão, meu amor, Will, né, manda também. E é isso, que a gente possa seguir, né, levando adiante essa mensagem para tirar as pessoas do medo alimentar de comer frutas, do medo de comer o que é nossa alimentação mais sutil quanto é possível, né? Além do jejum, uma alimentação mais sutil quanto é possível é a frugívora. Beijo, 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 beijo. Linda noite para vocês. Vai ficar salvo e amanhã eu posto ela também no YouTube, tá? Beijo!